Olá a todos, hoje é dia 21 de abril, feriado nacional, dia que comemoramos o dia de Tiradentes. Eu, como professor de História, não poderia deixar de fazer algumas observações e ressaltar aí esse importante dia da história do Brasil. Mas é importante que a gente compreenda que a imagem de Tiradentes foi construída, né, como um herói nacional, como um mártir, né, republicano, e para isso, para que a gente tenha essa compreensão muito clara, é preciso que a gente nos remeta ao tempo histórico, né, compreenda o contexto da época. Né? O Tiradentes ele vai representar aí os ideais republicanos numa época do Brasil dominado ainda por Portugal. A gente está falando de 1789, quando o Brasil ainda era uma colônia, e justamente nesse ano a gente tem a Revolução Francesa. Então, todas essas rebeliões, revoltas, revoluções que vão acontecer nesse período, eles também estão impregnadas aí com essas ideias vigentes na Europa e que se espalha, né, para o continente americano. Haja visto que no Brasil, né, diversos conspiradores ou conjuradores, eles tinham filhos que estudavam na Europa e carregavam aí na sua bagagem essas ideias que vigoravam na Europa e que vão influenciar, inclusive, né, e principalmente na Revolução Americana, acontecida 13 anos antes, em 1776. Então é de se esperar que essas ideias elas se espalhavam pela colônia, né? E claro que ameaçavam os interesses portugueses. Por isso que é importante a gente falar, né, sobre a própria nomenclatura. Né? Então, durante muito tempo na história tradicional, os conjurados foram tratados como inconfidentes porque é uma palavra que remete à traição. Então, sob o ponto de vista português, os conspiradores eram traidores. Né? Hoje a gente prefere falar em conjuração mineira. E os conjurados lutavam, acima de tudo, não por uma unidade nacional, não tinha essa ideia de transformar o Brasil numa república. Né? As revoltas elas eram muito mais localizadas. Então a ideia principal, um dos objetivos, era tornar a capitania de Minas Gerais independente de Portugal e fundar uma república. Importante também que a gente fale que esse movimento foi liderado por uma elite mineira, ligado evidentemente ao ouro, que estava endividada com Portugal e desejava com isso o perdão das suas dívidas. E por isso que o plano acabou não dando certo, né? Porque um dos conjurados, um dos conspiradores, esse sim a gente pode dizer que é um traidor, o Joaquim Silvério dos Reis, ele acabou delatando este plano que aconteceria no dia da derrama, justamente no dia do confisco dos bens da população mineira. Ele acabou então delatando este episódio, né, este fato que iria acontecer, este plano, para o governador de Minas Gerais, e aí a gente tem a prisão de todos os envolvidos. É o primeiro caso de delação premiada no Brasil. Bom, a partir daí, como todos sabem, apenas o Tiradentes acabou sendo condenado à morte. E por quê? A historiografia tradicional, né, ela nos levava a pensar que o Tiradentes era o mais pobre, né, e com isso acabou recaindo sobre ele a punição máxima. Mas na verdade hoje se sabe que o Tiradentes ele detinha algumas datas, né, de ouro, assim como também era possuidor de escravos. Vinha de uma origem humilde, mas na verdade ele assume para si também, né, parte, né, desse grupo de conjurados, enquanto outros acabam aí negando o fato, negando o que iria acontecer. Bom, durante o período imperial no Brasil, já com Pedro I e depois com Pedro II, este fato caiu no esquecimento, não apenas por lembrar a questão republicana, mas especialmente porque tanto Pedro I quanto Pedro II, eles eram herdeiros, eram descendentes de Maria, a rainha de Portugal, na ocasião do episódio, que acabou condenando à morte. Então não associar era fundamental para manter, né, a boa imagem dos imperadores do Brasil. A partir da segunda metade do século XIX, quando a gente já tem aí uma decadência da monarquia no Brasil, especialmente durante o período republicano, diversos símbolos foram surgindo para consolidar a república no Brasil. Assim como a bandeira, assim como o hino nacional, a gente tem aí o resgate desta imagem de Tiradentes e a heroificação, né, da figura dele para poder justamente a inspirar a luta pela liberdade, a luta pela república. Né? Com isso aí a gente consegue demonstrar um pouco, e não apenas na questão das ideias, a própria imagem de Tiradentes foi toda trabalhada nesse sentido. Né? A gente percebe aí pelas gravuras da época em que ele é retratado na forma de Cristo, né? Justamente para trazer aí a redenção, a inspiração
e a traição de um delator. Então a imagem dele foi toda trabalhada para dar esse significado. A história é muito feita disso, né, de ressignificação. E nessa data de hoje, independente dessas divergências históricas, é importante que a gente dê uma ressignificação. Né? Em tempos de ameaça, em tempos de ódio, intolerância, a gente poder defender a liberdade, a igualdade de todos é fundamental. Um grande abraço a todos, tenham todos um ótimo feriado.